Oi, eu me chamo Mariana Carvalho dos Santos, sou acadêmica de enfermagem da Faculdade Pitágoras, do 10º período, e neste momento eu gostaria de cumprimentar a banca para dar início à defesa do meu TCC. O tema escolhido foi a atuação dos enfermeiros na assistência aos portadores do transtorno do espectro do autismo e suas relevâncias. Foi um tema um estudo que eu busquei nas bases de dados Lilac, Cielo, Biblioteca Virtual de Saúde e em manuais publicados pelo Ministério da Saúde. Foi uma revisão de literatura e o ano foi de 2009 a 2019. O autismo, ele se trata de um transtorno neurológico que compromete tanto a parte neurológica como comportamental do indivíduo. Ele se dá sinais sugestivos a partir do 3º ano de idade. E aí vai comprometer a vida do acometido. E surgiu a necessidade de... Por que esse tema? Porque eu queria ver como o enfermeiro ele vai poder prestar uma assistência eficaz sem prevenindo desconforto ao cliente. Porque o autismo ele possui muita dificuldade em se comunicar. Então, como ele vai se comunicar com o enfermeiro para falar o que ele está sentindo? Então, surgiu a necessidade desse tema. O autismo, ele passou por diversas mudanças na sua nomenclatura. Atualmente, o Manual de Diagnósticos e Estatística de Saúde Mental, ele fala que o nome atual é Transtorno do Espectro do Autismo, e sua sigla é o TEA. Vários estudos, várias pesquisas foram tendo, né, ao longo desse ano e a gente consegue observar o grau que o autismo tem, tanto de severidade quanto do grau mais leve ao mais grave. Então, como ele vai comprometer a parte neurológica, logo vai dificultar a interação e é importante frisar que ele possui suas características. Mas que características são essas? O paciente, ele vai ter movimentos estereotipados. Que é isso? São movimentos repetitivos. Ele sempre vai repetir esses movimentos. Também vai ter a dificuldade em iniciar um diálogo, vai se incomodar com alguns sons, alguns ruídos, mas não é porque é uma característica do autismo que todos vão ter a mesma intensidade. Papin Sanches, 2013, ele fala que o autismo ele sempre vai ter o contato social prejudicado, porém a intensidade vai ser diferente. O que é isso? Não é porque ele não consegue iniciar o diálogo que o outro também não vai conseguir. Vai ser intensidade diferente. E nesse momento, eu vou explicar para vocês que o autismo ele tem 3 níveis. O nível 1, que é exigindo apoio. O nível 2, que é exigindo apoio substancial. E o nível 3, que é exigindo muito apoio substancial. O nível 1 ele se trata de quando o paciente ele possui dificuldades na hora de se comunicar, porque ele sente dificuldade na hora de se interagir e iniciar um diálogo. Ele também sente dificuldade em se planejar e se organizar, mas ele consegue fazer coisas do dia a dia e ter uma vida normalmente sem causar prejuízo à sua fala. Já o nível 2, que é o exigindo apoio substancial, o portador ele vai ter leves déficit na sua comunicação. E já nesse momento, ele não vai
conseguir iniciar o diálogo. O diálogo dele vai ser como? O paciente, vão iniciar o diálogo e ele vai responder com frases curtas e simples. Ele tem déficit tanto na comunicação verbal como na comunicação não verbal. E ele vai precisar de ajuda de alguém para controlar um pouco os movimentos dele e montar a rotina. O nível 3, que é exigindo apoio bastante superficial, ele é o que a gente chama do nível mais grave. E ele vai prejudicar o portador em todos os níveis. Como assim? O portador ele vai precisar estar todo o tempo com uma pessoa para ajudar ele a se comunicar, para ajudar a rotina dele, porque ele é bem pragmático. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme, ele tem a mesma rotina. E quando isso sai do controle, ele age de forma agressiva, porque vai mudar diretamente no humor dele. E também ele não consegue ter mudanças que vai impactar diretamente na vida dele, que isso acaba gerando um pequeno surto. Bom, o profissional de enfermagem, ele precisa ter uma abordagem diferenciada para cada pessoa que tem autismo. Ele vai ter maneiras criativas e diferentes para se comunicar com esse paciente. Ele vai precisar de cuidados com a finalidade de desenvolver a capacidade dele, de acordo com Santos 2019. É importante frisar que o paciente ele precisa ter uma ligação com esse profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem ele vai descobrir maneiras, técnicas que envolva e passa confiança não somente para o paciente, mas também para a família dele, o que é bastante importante, esse laço, esse vínculo. Existe uma equipe multiprofissional que trata diretamente esse paciente. Quem são essas equipes? São o médico, o psicólogo, o psiquiátrico, o fonoaudiólogo e um que é bastante importante, o enfermeiro. Porque o enfermeiro ele está diretamente tendo contato tanto com a família como com o portador. E aí ele vai montar uma rotina para ele de medicamentos, de consultas e vai conseguir manter o laço da família com os demais profissionais, uma vez que ele vai estar tendo um contato direto com esse paciente. Nesse caso, é importante e necessário que o enfermeiro tenha embasamento teórico para prestar uma assistência eficaz e ter conhecimento do que é esse transtorno, porque é um transtorno de alta complexidade. O autor tem um autor que fala citado no trabalho que o autismo ele é difícil porque não consegue um meio para medir e testá-lo ele. Então tem uma dificuldade em diagnosticar esse autismo. E também esse profissional ele vai ter dificuldade em ver qual é o nível de gravidade do autismo. Zanata, ela fala que existe um déficit de conhecimento muito grande por parte dos profissionais. E a família mesmo relata que na hora que eles vão para consulta ou que eles recebem esse diagnóstico,
falam de uma forma brusca, uma forma que deixa medo, deixa frustrações, deixa insegurança, porque a família está esperando uma criança denominadamente normal, e aí passam a informação para ele que o seu filho vai ter uma limitação. Isso acaba gerando medo. A maioria das famílias nesse estudo relata bastante medo e insegurança de como eles vão se adaptar a essa nova mudança. Também eles relatam que uma coisa que machuca muito eles é a falta de carinho, e porque o seu filho não consegue se comunicar, interagir com algumas crianças. Isso acaba gerando, para a criança com autismo, uma dificuldade em se socializar em alguns ambientes. A família, ela precisa do profissional de enfermagem para ajudar a lidar com essas preocupações. E um impacto e uma dificuldade muito grande que a família encontra com essa doença, porque é uma doença crônica e ainda não chegou perto da cura, nenhum estudo chegou perto da cura, mas o tratamento minimiza que seja um autismo grave de alto grau. E eles acabam relatando que essas dificuldades de mudanças de rotina, mudanças de horários, de não poder conseguir viajar, porque vai causar uma estranheza para o seu filho, e ele vai acabar usando da força brutal, vai tendo um surto e vai acabar brigando com a família e gerando um surto. Já o enfermeiro, ele relata que as dificuldades nele são as tecnologias, que não tem tecnologias suficientes para ajudar nessa maneira de como ele deve tratar, uma vez que cada um possui suas características, e também a falta de conhecimento, que é muito precário, tanto na parte de graduação, como na parte do ambiente que ele vai trabalhar. Então é importante que o enfermeiro ele tenha embasamento e busque outras fontes, outros meios para ter conhecimento sobre esse transtorno. E também eles relatam que eles têm bastante dificuldade porque eles têm um enfermeiro que trabalha dentro do hospital, tem contato uma vez com esse paciente e nunca mais vai vê-lo. Isso vai acabar interferindo diretamente na forma que ele vai tratar ele. E aí eles relatam que nesse momento eles precisam bastante da família na hora de se comunicar, que eles não conseguem um diálogo com esse paciente. O enfermeiro da unidade básica, ele já tem bastante ligação com essa família. Então, o que o meu estudo observou? O meu estudo observou que é necessário mais inovações de pesquisas, de estudos. Também é importante que o enfermeiro ele busque formas criativas que ajuda nessa capacitação e nessa prática dele. Também estudos que propõem tanto para os acadêmicos como para os profissionais de saúde, que incentive eles a buscarem mais saber sobre o autismo, aprimorar suas habilidades, saber ser ético, ser humanizado
para falar com sua família e passar essas informações. Eu espero que o meu estudo ele ajuda a buscar formas de melhorar nesse conhecimento, ajuda o enfermeiro a observar que ele é importante nesse processo, e eu agradeço também a Panca.